Pai, quando o Senhor trabalhava, o Senhor já tinha a Bíblia? Não, O Senhor já tinha a Bíblia nessa época? não, Não. O Senhor já tinha o inário? não. Porque se o Senhor tivesse o inário e a Bíblia, quando o Senhor estava ali distante da igreja, estava morando na construção civil, esses dois itens poderiam ser os seus companheiros. Mas eu acredito que ninguém orientou o Senhor a adquirir uma Bíblia, como me orientaram quando eu entrei na igreja. Eu tive uma pessoa que falou para eu comprar uma. Na verdade, essa pessoa não simplesmente falou, ele foi comigo até uma loja para comprar. Foi um dos meus discipuladores. O senhor não acredita que se tivesse levado a Bíblia e o inário, quem sabe o senhor teria se desenvolvido mais nessa trajetória espiritual? Sim, Mas o que faltou para o senhor fazer isso? interesse. Só interesse? E o incentivo? Acabei de falar. Tem que ter alguém para incentivar, É, para motivar. pode ir lá. E o senhor não teve. Não, E quantos anos o senhor tem de igreja como membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia? O senhor sabe lembrar que ano que o senhor se rebatizou aqui em São Paulo, sendo que o senhor já era batizado na Bahia? lá nos papéis guarda. Tá nos papéis, né? Eu vou dar um tempinho para o senhor ir procurar esse papel, tá? Então, achamos aqui o seu batistério, né? Certificado de batismo. Foi dia 29 de setembro de 1991, em Parelheiros. O pastor que batizou o senhor foi o pastor Matias Moraes, da Paulista Sul, né? Interessante que atrás do certificado tem o voto batismal que nós raramente paramos para poder ler. Os votos que nós fizemos a Deus, né? Foi a igreja ou foi a Deus que o senhor fez os votos, hein? Hã? Foi a Deus, né? É claro que é. Então, aí que acontece. Nós, quando estamos na igreja, fazemos parte do corpo, nós temos que ser incentivados a se desenvolver, né? Quantas pessoas auxiliaram vocês a ter comunhão com a Bíblia, que vocês deveriam de manhã, logo que acordar, procurar fazer a meditação, né? Apesar de que quando o senhor entrou na igreja, demorou um tempo para sua esposa, né, tomar decisão. Se eu não me engano, foi 6 anos depois, 6? né? Se a senhora vê no seu batistério, eu vou dar um minutinho para a senhora pegar o seu batistério lá. 6 para nós? Passa jubilado. Aqui não vai dar para ver, mas a minha mãe foi batizada no dia 21 de junho de 1997 pelo pastor Juventino F. Pires. Também tem um outro pastor aqui mencionado, o pastor Ítalo Manzoli. Deve ter sido um batismo realizado por 2 pastores. É provável que haviam várias pessoas, né? Não sabe é esse, né? Sabe todo pastor, não foi? Esse daqui, ó, que pastor foi esse, ó. Então olha só como que tá essa foto do meu pai. Já tá pra lá de Bagdá. E ele guardando, tá Eu toda fico mofada. imaginando como que era meu pai quando ele Olha, entrou aqui na não tá igreja. papel, é. Tá tudo bem. O tanto que meu pai deveria ter se desenvolvido se ele tivesse auxílio, tivesse tido apoio, ao invés de só ficar como diácono para abrir porta.
O senhor fez parte do desbravador, não fez? Fez. Há muito tempo. Aí, mas me diz uma coisa, era só o senhor ou o Oscar também? O Oscar. O Oscar. A bebê também, exatamente. Não sei se era só eu, o Oscar também participou. Mas... O senhor não lembra se o Oscar fazia parte do desbravador? O Oscar, ele congregou em Parelheiros também ou foi só no Capão Redondo? Você lembra, Maria? Porque o Oscar, ele veio para estudar no NASP, Não, nada. que era o antigo IAE, né? E aí depois o senhor veio da Bahia, batizado, se batizou na igreja lá em Ilhéus, no qual não se lembra qual. Se é a central de hoje, ou se é outra, né? E além de ser desbravador, qual outra função, além de diácono, o senhor conseguiu desenvolver na igreja? Diácono? O senhor não foi diácono? Demorou muito tempo para o senhor virar diácono ou não? Mas foi aqui, não foi ali, já não era diácono. Não, estou falando aqui em São Paulo mesmo. O senhor foi diácono na igreja de Parelheiros ou só no grupinho aqui do Jardim Álamos? Foi só aqui. Falou. Aqui foi mesmo. Lá em Parelheiros não chegou a fazer nada lá. Agora não é diácono lá, não. Diácono. Faz muito tempo isso aí, faz muito tempo. O senhor, no caso, Naquele tempo não tinha essa igreja de Parelha nova, bonita aí não, era outra igreja. era do outro lado, que eu lembro. Quando eu era garoto eu lembro, mas eu não lembro. Era um quebra-galho. Eu não lembro que idade eu tinha quando eu tive que eu me afastei da igreja, Uma né? igreja meia boca. Eu queria até saber se alguma pessoa que tem mais tempo de igreja, lá da Central de Parelheiros, conseguiria lembrar, ou quem sabe tem fotos, para poder a gente relembrar o tempo, né? Porque a foto ela ajuda a aguçar nossos neurônios. Então seria interessante, né? O pastor Mateus é um pastor jubilado, ele não prega mais evangelho na igreja. Ele é um pastor jubilado. Já é aposentado, né? Mas será que se perguntar para ele hoje, será que ele vai lembrar do seu batismo? Pastor Matias. Pastor Matias. Pastor Matias. Será que o pastor esquece a data que ele batizou o membro? Tomara que não. Será? Será que ele não tem fotos também dos membros que ele batizou? Tomara que não esteja. Não só ele, mas os outros. Hã? Tomara que não tenha problema com isso aí. Pastor Matias. Mas ele está jubilado, ele já está aposentado, ele não está mais. O senhor já parou para pensar que Eu os... já teve aqui com o pastor José Bendito, José Bendito. Certa ocasião já teve aqui. Mas o senhor já parou para pensar se o senhor tivesse a oportunidade de aprender um pouco mais, poder pregar o evangelho? O senhor teve alguma oportunidade de pregar alguma mensagem dentro do templo? Alguém já chegou no senhor e falou assim: seu Oswaldo, o senhor não gostaria de pregar? Fazer uma pregação para a gente ver como que está o seu conhecimento? Já fizeram isso? Não. Ninguém nunca chegou no senhor até hoje Essa faixa aí, né? para poder perguntar se o senhor teria condições de criar elaborar um sermão, né? Preparar um texto, colocando as passagens bíblicas, Nunca aconteceu. quem sabe ali trechos do livro da irmã White, né? Dos livros que ela escreveu. Ninguém nunca fez isso. E o que dizer da senhora, mãe, que não aprendeu a ler? Porque estava na correria, até tentou estudar na escola que tinha lá na igreja católica, né? Que ano será que foi isso, hein? Eu fui. A menina, tu vai ver uma escola agora pra mim. Que ano será que foi isso que a senhora ia na igreja católica ali, indo pro campo? Que a senhora... Mas
já tinha você. A senhora ia, mas não tinha professor, o professor às vezes faltava, né? E aí, infelizmente, a correria do dia a dia, preocupada com o dinheiro, para ter a comida, para construir. construir. Botar o fio de baixo. Então, Era isso que a gente pensava, né? e aí não desenvolveu a parte escrita, não desenvolveu a parte escrita, A escrita é leitura. a leitura também Ó, se não. eu for escrever, me dá uma caneta e uma coisa que eu vai. Ó, a professora aqui, ó. Eu vai, professor. Só que a senhora às vezes tem que ter tempo. Mas é, o tempo corrido aqui que tá aqui doendo. Se a senhora tivesse dado tempo esses 5 anos que a gente tem contato com ela, a senhora estaria bem desenvolvida, né? Era. Passasse mais tempo junto, tratando desse assunto, Da leitura. ou estaria uma benção, quem sabe a senhora estaria até pregando lá, dando palestra na igreja. Eu queria assim, quando eu vejo as meninas, as mocinhas tudo acanhadas, as meninas vão para a escola. Vão para a escola, desenvolvida. E tem vergonha de ir para lá para frente. Ai, sei lá. Acho que tem aquela força para ir cantar, para ir, né, para conversar. Ai, demais. Quando eu vejo, aí fico saindo nesse tempo. Para não fazer aquilo, elas saem saindo, né? Não podia fazer isso. Quando eles já estão se crescendo, aí já acho que vão para a rua. Mas sabe por que acontece isso? Não é isso. Porque antes de ir para a escola, não tem um preparo para saber participar de teatro, né? Que nem eu. Eu, quando era jovem, eu tinha dificuldade de participar daqueles trabalhos que tinha que apresentar lá na frente. Então a senhora imagina como que é na igreja. Não é diferente. Lá deveria ensinar as pessoas, né, através dos seus talentos, suas habilidades, que devem ser desenvolvidos com apoio e orientação de uma pessoa, para que quando chegasse nessa fase, ó, vocês não estariam como vocês estão, entende? Estariam mais nutridos, mais dispostos, estariam sendo úteis, as pessoas estariam valorizando, né, vocês. Mas infelizmente pessoas que são assim humildes não sabem ler, acham que não sabem passar um conhecimento para outra pessoa por causa disso. Sendo que para falar não precisa saber ler, né? Bom, que Deus ele nos ajude a auxiliar não só os jovens, mas também esse grupo de pessoas que às vezes podem se sentir insignificantes porque não são chamados a partilhar seu conhecimento. Sua história de vida pode dar muito fruto. Eles podem dar palestra com um pouco de orientação. Com certeza muita gente vai aprender. Não podemos deixar eles para trás. Eles precisam ainda ser úteis na missão. Engraçado que eu, certo ano, eu estava numa classe de escola sabatina e eu não sei se foi o Informativo Mundial das Missões ou foi o Provai e Vede. Estava falando de um jovem na igreja que ele queria desenvolver o seu ministério. E sabe com quem que ele foi trabalhar? Com pastores jubilados. Porque é provável que os pastores, depois que eles entram para essa fase, eles podem imaginar que a missão deles já terminou. Mas na verdade, devido à experiência deles, o conhecimento que eles tinham, eles ainda eram capazes de fazer muitas proezas, muitas grandezas. Então esse jovem criou uma sala para trabalhar com esses pastores. Então você imagina o trabalho que não foi feito através deles. Por que que ele está assim, ó, paradinho, às 14 horas de um sábado? Porque ninguém deu nenhuma incumbência para ele de fazer nada hoje. Infelizmente na igreja não tem folheto, não deve ter livro, não tem um formulário para fazer uma pesquisa, né? Complicado esse negócio. Às vezes a pessoa é tímida,
lá na igreja deve ter pessoas que tenham essa capacidade de orientar, quem sabe mais do que eu, né? Poderiam capacitar essas pessoas num horário, um dia fora do nosso ciclo cotidiano, que nós temos 3 dias na semana, né? Temos o domingo às 19 horas, o sábado é às 9 horas até às 12. Aí tem a quarta-feira que é às 20 até às 21. E os outros dias? Poderia ser usado para quê, hein? O que será que a igreja tem pensado em fazer, mas pelo fato de não saber quem estaria lá, eles não fazem nada? Porque as pessoas têm a correria do seu dia a dia, seus afazeres. Mas se fosse estudar para poder ganhar dinheiro nas empresas, será que eles não teriam tempo, disposição? Mas por que que para aprender das coisas de Deus não se tem tempo? Aprende-se nas pregações, são passadas várias orientações, informações, mas quanto disso tem sido transmitido nas empresas, nas escolas onde pessoas trabalham? Será que os filhos desses que estão trabalhando também estão sendo missionários, como nós ouvimos hoje na historinha das crianças, né? Nós precisamos parar para pensar e refletir o que nós precisamos ainda fazer hoje. Daqui a 1 hora, agora são 14 horas e 3 minutos, pessoas estarão indo para um treinamento. Antigamente era chamado de herói, hoje, se eu não me engano, o nome deram de ID, né? E aí eu não sei, eu espero que as pessoas que vão estar lá, que eles partilhem o conhecimento que vão adquirir lá. Que eles gravem, usem o áudio do celular. Quem sabe eles poderiam até filmar, tirar foto, né? Ou levar cadernos para escrever. E aí poderia marcar um dia da semana que não seja no horário de culto, no dia de culto, para poder partilhar com os demais. Ok? Vou finalizando por aqui, quase 18 minutos. Deus seja louvado através da nossa vida. Que Ele seja engrandecido e não diminuído como tem sido devido ao fato de que nós engrandecemos o nosso pequeno problema. Ok? Até logo. Meu áudio. Tchau.